Como é que está aí a prática de comprar o ouro puro do Senhor? Está comprando o ouro puro? Se não comprar o ouro puro, não tem como comprar roupa branca. O ouro puro são as nossas impurezas que nós deixamos elas entregues na mão do Senhor. Quando Ele esquenta a fornalha na nossa volta, as impurezas aparecem, nossa carne se levanta, a gente revela a nossa impureza. Aí é o momento de você entregar isso para o Senhor, pedir para Ele arrancar. Quando Ele arranca, Ele dá o ouro dele, que é o caráter dele, a pureza. E aí você define a sua identidade. Então o ouro tem a ver com a identidade, quem você é. Você deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. Estando com o ouro puro, você começa a trocar suas vestes impuras pela roupa branca de Jesus. A roupa branca são os atos de justiça. Então você para de fazer as coisas do seu jeito. Já que você é uma pessoa pura, você quer fazer atos puros. E as nossas justiças humanas são impuros aos olhos de Deus, como diz Isaías. Então nós deixamos as nossas obras para trás e passamos a pedir para Ele nos mover nas obras dEle. Agora sim, com o caráter dEle, nas obras dEle, nós podemos dizer que compramos ouro puro e compramos vestes brancas. Então tem a ver com o fazer e o ser. Primeiro ser, depois fazer. E hoje nós vamos terminar o ciclo, que é um ciclo. Nós somos, fazemos, e hoje nós vamos terminar com a última etapa, que é nós vemos. Vamos para o nosso texto de Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Nós já tratamos do ouro puro, que é refinado no fogo. Tratamos da roupa branca, para esconder a vergonha da nossa nudez. Lembrando que a igreja de Laodiceia é a última igreja de Apocalipse, em que os estudiosos pensam. Eles acreditam que ela faz referência à igreja do fim dos tempos, que é a nossa igreja. São 7 igrejas do Apocalipse, em que cada uma representaria uma etapa, uma fase da igreja. Começando lá na igreja que os apóstolos viveram até a nossa última igreja, na nossa geração, nos nossos tempos finais. Então nós estamos, segundo os estudiosos, nos tempos do fim, antes do Senhor voltar, e a nossa é a igreja de Laodiceia, de Apocalipse. E ele corrige as suas igrejas conforme os seus problemas. E nós precisamos olhar para as 7 igrejas e descobrir o que é que nós temos de errado, considerando as falhas de todas elas. E especificamente nós estamos vendo a última, em que ele diz que nós não somos ricos. Laodiceia era uma cidade rica, tinha uma medicina avançada, uma escola de medicina em que faziam colírios e ungüentos para os olhos, que eram famosos no mundo inteiro. E eles se orgulhavam dessa escola e desse colírio. Eles eram banqueiros, muitos, os banqueiros moravam lá, e eles tinham uma indústria muito próspera de tecidos, em que eles faziam algodão especial. E aí Jesus pega esse contexto e acusa a igreja de estar se considerando boa na fé, rica. Nós estamos bem, porque nós prosperamos. Então nós temos a bênção de Deus, porque Ele nos dá prosperidade. Enquanto Ele acusa a igreja de estar com
o seu orgulho manifesto, por causa do que eles têm. E é isso que acontece muitas vezes quando Deus dá uma bênção e a gente foca na bênção e não em Deus, e pensamos que Ele deu a bênção porque a gente é bom. E é isso que eles fizeram. Já que nós temos um tecido bom, uma escola de medicina com colírio bom, e nós somos ricos, nós estamos bem com Deus. Isso é mentira. Ele vai e acusa: vocês são infelizes, pobres, miseráveis, cegos e estão nus. E aí ele diz que a igreja é morna por causa disso. Qualquer semelhança não é mera coincidência conosco. Então hoje a gente parte para fechar o ciclo do colírio. É a terceira coisa que ele ordena que a gente compre dele. Então é um movimento nosso. Você precisa comprar colírio do Senhor. Nós vamos entender o que é esse colírio e como é que nós compramos. Primeiro, a gente tem que entender quem nós somos. E nós somos pessoas cegas. Lá em Gênesis 3:6, na queda. Começou ali o problema. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos, e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aqui é interessante a gente analisar que eles tiveram seus olhos abertos quando o pecado entrou. Eles não sabiam que eles estavam nus até o pecado entrar. O pecado entrou, eles perceberam a sua nudez. Mas isso ainda não gerou vergonha, só um pouco, porque eles se cobriram com folhas de figueira. Eles mesmos arrancaram as folhas e se cobriram. O Senhor não estava ali nesse momento. E com certeza eles ficaram com as folhas cobertas por um tempo, até o Senhor aparecer de novo. Diz o texto que o Senhor apareceu e eles ouviram a sua voz. Nesse momento eles se esconderam. Eles não tinham se escondido antes. Eles se esconderam nesse momento. Eles ficaram com vergonha de Deus. Então a vergonha humana, ela é muito pequena, perto do que a gente passa de vergonha quando a gente encontra Deus. Que eu posso enganar a minha vergonha me cobrindo com qualquer coisa que eu possa fazer para melhorar isso. E eles fizeram a cobertura com as folhas de figueira, obra das suas mãos. Não resolve. Porque quando o Senhor aparece, tudo que a gente faz é inútil. E Ele chamou: onde vocês estão? Já sabendo o que aconteceu. E aí eles, escondidos, falaram no versículo 9, 10. Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. É uma vergonha nós termos trabalhado tanto para fazer folhas de figueira, para esconder as nossas más obras, o nosso pecado, e a gente não conseguir ficar diante de Deus, estando cobertos com as nossas obras. Por isso, nós precisamos nos atentar que quando nós temos os olhos abertos para a nossa vergonha real, é quando o Senhor aparece diante de nós. Somente quando o Senhor chega perto da gente é que a gente se dá conta de quem nós somos. E é aí que a vergonha de verdade aparece. Então, se você não tem vergonha de ser quem é, talvez você não encontrou o Senhor. Obrigado. Então são duas verdades que foram reveladas ali. Primeiro, vocês estão nus. Isso não precisa do Senhor.
O pecado mesmo mostra, nós somos pecadores. Isso nos causa vergonha interna. Nossa própria consciência nos acusa. É a primeira verdade, estamos nus. Segunda verdade, nós temos vergonha do Senhor. Isso só acontece quando o Senhor aparece, não sai do nada. Então a gente pode ter maior vergonha de estar pecando, mas quando o Senhor aparece, você se prostra e quer enfiar a cabeça debaixo da terra para se esconder. E a partir daí, dessa queda, todos se tornaram cegos por causa da idolatria. Falando disso, Salmo 115, 2 até o 8, ele mostra como é que os idólatras terminam. No 2, por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são de prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Som algum emitem com a garganta. E aqui a conclusão. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Se você tem um ídolo, e o seu ídolo é desse jeito aqui, você criou o seu ídolo. É algo que você confia, que você espera. Qualquer porcaria, uma pessoa, um recurso, um bem, qualquer coisa. Até Deus pode ser o seu ídolo, se você usar ele para o seu próprio benefício. Ele não vai te dar nada para o seu próprio benefício. O nosso Deus se torna um ídolo desse jeitinho aqui, ó. Ele tem boca, mas não fala, como os outros ídolos. Se você transformar ele num ídolo, para dar o que você quer. Ele tem boca, mas para você ele não vai te falar. Ele tem ouvido, mas não vai te ouvir. Tem olho, mas não vai te ver. Tem nariz, mas não vai sentir cheiro. Ele ignora o idólatra. E diz que o idólatra se transforma nisso. Você passa a ter olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, nariz que não cheiram. Problema da queda. Eles quiseram idolatrar-se a si mesmo. Queremos ser igual a Deus. E ficaram assim, surdos, cegos, incapazes de qualquer coisa. Mas o Senhor, em Isaías 43, traz uma promessa de restauração. Versículo 1. O povo estava exilado na Babilônia, depois de pecar um monte e desviar. Deus mandou os babilônios, eles invadiram Israel, mataram quase todo mundo e o resto levou preso para a Babilônia. E eles ficaram lá prisioneiros, exilados. E no versículo 1 de Isaías 43 diz que mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Por que ele fala isso? Porque o povo estava sendo oprimido, estava com medo, estava achando que Deus tinha abandonado eles, porque eles estavam exilados num povo pagão, não tinham mais acesso ao templo, à própria cidade deles, não conseguiam viver a sua fé porque estavam longe, era uma fé mais interna, não tinha mais os rituais, as oferendas, os sacrifícios, eles estavam com medo. Então ele chega e consola, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, apesar de estar na Babilônia, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando passar pelos rios, eles não o encobrirão, quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Interessante que você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios, você vai passar pelo fogo e você vai passar pelas chamas. Prepare-se. Mas não vai te afetar. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar dou Cuxi e Sebá. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você.
Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você, dizendo que ele vai trazer de volta o povo dele para ele. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não se retenha. Quando eu li isso, eu chorei. O povo de Deus é tão precioso para Deus que ele entrega todo mundo para ter esse povo de volta. E ele ordena que o norte e o sul os entregue, porque ele é que manda na bagaça toda. O que é o norte? Qualquer coisa. O que é o sul? Qualquer coisa. E diz textos na Bíblia que até a morte entregará os seus mortos, o mar entregará os seus mortos. Ele manda em tudo. E ele vai ordenar aqui no 6, entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Norte, sul, morte, mar, você não tem poder sobre o que é meu. Entrega-os. E eles vão voltar para mim agora. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Que jeito lindo de terminar uma frase de amor. Eu amo você, cego. E eu vou ter você de volta, surdo. Esse é o nosso Deus sincero. Por isso que eles estão na Babilônia. Eles ainda estavam cegos e surdos de pecado. E aí Jesus vem no meio da parábola do semeador. Os discípulos perguntam, interrompem a parábola, esperam ele terminar, né? E perguntam para ele em Mateus 13, 11, 10 e 11, por que você explica, ensina por meio de parábolas? E no 11 ele responde, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. A quem? A quem não é de Deus. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você tem noção de que se você pegar o Antigo Testamento e abrir cada um deles, grandes homens de Deus, profetas do Senhor, que olharam para o reino terreno e viram o caos, olharam para o reino celeste e viram a perfeição, e lutaram para que o céu descesse, que os homens se arrependessem, confessassem e corrigissem os seus caminhos, os seus corações. Esses servos de Deus que conheciam o Senhor, conheciam a verdade, viram os reinos, tinham discernimento, sabedoria, autoridade para falar. Esses queriam ver o que nós temos hoje, queriam ouvir o que nós ouvimos hoje, e não conseguiram. Você tem visto e ouvido o que eles não tiveram acesso? Ou você está cego e surdo? Nós podemos ter olhos, mas não vermos. Ter ouvidos, mas não ouvirmos. Quem são os cegos? São os incrédulos. Os que não têm fé. Os que não entendem. Os que são cegados pelo Deus desta era.
2 Coríntios 4:4, Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso, Paulo orou em Efésios 1:18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Esses somos nós, cegos de nascença. Temos olhos e ouvidos e não entendemos nada. Mas tem solução. Qual é a solução? Cura da cegueira. Como que acontece a cura da cegueira? Tem um jeito só de ser curado. Quando Deus aparece. Como aconteceu com Adão e Eva. Deus apareceu e eles viram que não resolveu nada eles estarem se cobrindo com folhas de figueira, fazendo obras das próprias mãos. A impureza deles ainda estava neles. Deus apareceu e seus olhos foram abertos e eles perderam a cegueira e ficaram realmente, daí sim, com tanta vergonha que precisaram se esconder de Deus. Por quê? Porque Deus é luz e Ele expõe tudo o que está escondido. Ele é luz e criou a luz. Ele disse, haja luz e houve luz. E onde há luz, nenhuma treva se sustenta. E Ele revela a sua verdade, revelou a sua verdade, e tem revelado ela por meio das Escrituras, desde sempre. Olha o Salmo 19:8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Você vê a Bíblia e Ele te acende por dentro, te ilumina os olhos, te clareia o coração, tira a sua cegueira. Depois vocês leem o Salmo 119, ele tem 176 versículos. Eu li hoje e eu só lembro de ter visto um que não fala sobre mandamentos, preceitos, ordenanças, testemunhas, promessas, que fazem referência à palavra de Deus. Um versículo de mais de 170. Todos os outros citam de alguma forma. Por exemplo, 119:18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Versículo 27. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos teus caminhos. 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Salmo 119 é inteiro voltado para a importância, para a maravilha da palavra de Deus. Leia o Salmo 119 e confronte-se para ver se você está encaixado nele, com relação à palavra de Deus. E aí ele revelou a verdade por meio da palavra de Deus, e nós sabemos que a palavra de Deus aponta para uma pessoa. Quem é a pessoa? Jesus. Olha o versículo 135 do Salmo 119. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Não existe jeito de você aprender os seus estatutos sem o resplandecer do rosto dele sobre você. Não tem jeito. Pode fazer pós-doutorado em Bíblia, que você não vai entender o reino de Deus, não vai conhecer a Deus, se ele não resplandecer o rosto dele sobre você. Porque a verdade é uma pessoa e não é um conhecimento. E aí João 17:25 diz, na oração de Jesus, ele orou por nós. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. Eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Não existe possibilidade de você conhecer a verdade se você não conhecer Jesus e se ele estiver em você. Não é um conhecimento racional, intelectual. Eu ouvi dizer. Vai ser igual Jó.
Antes conhecia de ouvir falar, hoje conheço face a face. Para conhecer face a face, ele tem que estar em você. E ele tem que se revelar a você. E a palavra dele vai fazer sentido para você. Foi o que aconteceu com Saulo. Em Atos 22:6 ele explica isso. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Uma forte luz brilhou ao meu redor, para mostrar quem ele era. Caí por terra, como se me escondi. Passei vergonha de quem eu era. E ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Agora é Senhor. Até 2 segundos atrás não era Senhor. Era o Deus de uma igreja, de uma seita herege, que se chamava de Caminho, desse Jesus de Nazaré, ímpio, herético, pagão. Mas aí ele viu a luz e caiu por terra e perguntou: quem é? É Deus, mas quem é? Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? O Senhor disse: levante-se e entre em Damasco, onde será dito o que você deve fazer. É sempre assim. Você tem a revelação dele. Ele te revela quem você é. E você se prostra. E aí ele te levanta e você fala: o que eu tenho que fazer? E aí ele manda você fazer alguma coisa. Que crente é esse que não faz nada? Só crê. E nós sabemos que a Bíblia inteira, como eu disse, dá testemunho de Jesus. Ora, João 5,39, ele mesmo falou: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E depois de sair das tentações do deserto, ele foi para as sinagogas ensinar os sábados. E ele entrou na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4,17, ele recebeu o pergaminho de Isaías 61 e leu. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías e, desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. E recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. O que quer dizer recuperar a vista aos cegos? Ele fez curas mesmo, ele recuperou a vista de muitos cegos físicos. Eles passaram a enxergar. Além disso, esses cegos que eram maltratados e excluídos pela sociedade foram restaurados no seu convívio social, puderam voltar para a sua religião, porque os cegos eram considerados pecadores, então eles não podiam oferecer sacrifícios no templo, eles não podiam viver a sua fé. Eles consideravam que aqueles doentes, enfermos, inclusive os cegos, estavam sendo punidos por Deus pelo seu pecado, então eles não podiam se achegar perto de Deus e nem fazer nenhuma oferta ou sacrifício, eles estavam em punição. E eles eram excluídos da sociedade e da religião. E Jesus veio e restaurou a vida física, restaurou a vida comunitária, social e religiosa. E o sentido principal do texto é: tirarei a sua cegueira espiritual, para você ver. Então ele não vem só para cuidar da nossa alma. Queremos ter mais uma alma salva. Isso é discurso pagão. Nós salvamos vidas completas. A alma é salva, o corpo é curado, a sociedade é restaurada, a comunhão com as pessoas em volta, a família, a ecologia da pessoa, a política da pessoa, o espírito da pessoa inteiro. Tudo é restaurado. Nós temos uma salvação de uma vida e não de uma alma. E essa vida impacta todo o seu contexto.
Por isso, Jesus cura da cegueira, da incredulidade, a nossa cegueira. Em 2 Coríntios 4:5, Paulo diz que não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Por que que ele prega a Jesus? Porque no 6 ele fala, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, que disse, haja luz, brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, é esse Jesus que nós pregamos a vocês. Nós não pregamos a nós mesmos. Tem um monte de gente pregando a si mesmo. Esses dias a gente visitou um médico, que foi ver o ombro da Marjorie, e ele mudou de igreja, ele ficou 20 anos na Nova Aliança. E aí ele foi para outra igreja pequena, que fica perto do lago. Ele disse que nem parece igreja, só dá para ver que é igreja, porque lá na porta, assim, lá em cima, no prédio, tem a foto dos 2 pastores. Na hora que ele falou isso, eu já descobri que igreja que era. É falsa igreja. Porque eles não cumprem esse texto aqui, ó, não pregamos a nós mesmos. Eles pregam a si mesmos, são os 2 que estão lá na frente. Nós somos os pastores aqui. Aí eu fui na internet para ver a igreja, depois eu vi que os pastores foram batizados em 2014 ou 15. Não tem nem maturidade para ser pastor, nem para ser crente praticamente. E já está cuidando de uma igreja. Por isso que coloca a imagem deles lá na porta, para falar que é nós que somos caras. Mas o apóstolo não prega a si mesmo, mas a Jesus Cristo, porque é essa pessoa que vai iluminar o coração para conhecer a glória de Deus. Então essa é a solução. Primeira, desgraça, nós somos cegos. Segunda, bênção, nós somos salvos da cegueira por Jesus. Terceiro, nós podemos ficar cegos de novo. Como? Bom, a Bíblia traz 6 motivos principais para que os incrédulos sejam cegos. Eu não vou ler porque é muito grande, outro dia nós pregamos sobre isso. São dureza de coração, cegueira espiritual, amor ao pecado, orgulho humano, busca por glória humana e falta de raiz profunda. 6 motivos para os incrédulos não verem Deus. Mas e os crentes? Como é que os crentes podem ser cegos novamente? Porque ele falou para a igreja de Laodiceia, vocês são cegos. É a igreja. Será que esses 6 motivos aqui podem afetar a gente também? Pode. Mas tem um motivo principal que afeta a igreja, que é o engano. O engano é o principal motivo da doença espiritual, da cegueira da igreja. Para ele ter que falar que vocês são cegos. E essa cegueira, nesse engano, tem 3 características, 3 categorias principais. Primeiro, doutrinas e tradições humanas. São os ensinamentos que distorcem a verdade de Deus. Eles substituem essa verdade por ensinamentos humanos. Pode ser regra, costume, ritual ou filosofias humanas. Traz para dentro da palavra, mistura tudo e passa para frente. Faz a pessoa ser enganada e perder a visão da verdade. Vocês já viram igrejas que tocam o shofar? Sabe o shofar? Aquele chifre de boi. É de boi? De carneiro? Eles usavam isso no Antigo Testamento. Era um sinal de que algo extraordinário está sendo chamado. Deus. Tem igreja evangélica hoje que toca o shofar. E eles fazem todo o clima, o ritual, toda a reverência para o shofar, porque vai atrair Deus. Isso é humano. O que atrai Deus é um coração quebrantado pela fé. E aí eles batizam as pessoas sem saber que elas nasceram de novo. Porque elas creem que o batismo é que vai fazer a pessoa nascer de novo. Se não for na hora, vai ser logo depois.
E está cheio de gente enganada, né? Quem foi já batizado sem ser nascido de novo? Muita gente, a maioria. Um levantou a mão ali, né? O problema é que isso vai entrando na nossa fé, a gente vai acreditando, porque a gente crê que são pessoas de Deus. Tem igrejas, são pastores, bispos, apóstolos, falam da Bíblia, falam com autoridade, oram, dão sinais. Há manifestação de sinais. Tem que ser de Deus. Então vamos ouvir o que ele está falando. Eu cheguei a crer já em muita gente assim. Muita gente. Já fiz as suas práticas. Já entrei no engano. E só saí porque Deus revelou Jesus para mim. Ele me libertou disso tudo. Por isso que eu não estou nessas igrejas mais. E aí o problema é que essas coisas todas, com o tempo, eles são colocados no mesmo nível de importância da palavra de Deus, ou até acima da palavra, a ponto de você pôr a sua imagem na fachada da igreja, ignorando o que a palavra de Deus diz, para não pregar a si mesmo, mas a Jesus Cristo. Isso aconteceu em outra igreja, além de Laodiceia, na igreja de Gálatas, também na de Coríntios, mas vamos tratar de Gálatas. Eles estavam ensinando, alguém chegou lá, depois que Paulo ensinou o evangelho, alguém chegou em Gálatas, é uma cidade, tinha uma igreja, alguém chegou lá e estava ensinando ritos judaizantes, estava fazendo os crentes em Jesus voltarem para a religião judaica. E aí, no primeiro capítulo, logo de cara, na carta de Paulo aos Gálatas, ele já escreve no versículo 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Ah, mas crente não amaldiçoa ninguém. Amaldiçoa. Eu amaldiçoo em nome de Jesus todos os pregadores que anunciam um falso evangelho. Eu quero que eles vão para o inferno hoje, agora, que o Senhor derrame fogo do céu como eles pedem para cair e mande eles para o inferno agora em nome de Jesus, para acabar de enganar milhões de filhos de Deus que não têm acesso ao evangelho verdadeiro por causa desse engano. E Paulo repete no 9, como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A Bíblia diz que a fome do Hades, que é o mundo dos mortos, é igual à fome da carne. É insaciável. Por mais gente que tenha hoje, que se fala crente, não vai entupir o inferno por causa desse tipo de gente que prega o evangelho falso. Por isso que a gente vai para a Bíblia. Se você é crente, fiel, você vai para a Bíblia inteira e vai deixar ela falar com você. Não só as promessas, a Bíblia toda. Porque vamos fazer um resuminho aqui de todos os enganos que foram corrigidos em algumas cartas só do Novo Testamento. Em Coríntios, por exemplo, tinha divisões, orgulho espiritual, imoralidade tolerada, desordem nos cultos e desordem na ceia. Em Gálatas e Colossenses tinham falsas doutrinas, como, por exemplo, a circuncisão e a adoração a anjos. Tito, Tiago e Tessalonicenses tinha fofoca, preguiça, ociosidade, que fazia as pessoas viverem independente da igreja, não queria trabalhar, a igreja me sustenta. Conflitos causados por palavras, que ele corrige para você usar bem a tua língua, e desonestidade. Apocalipse, então, são 7 igrejas, para citar só alguns problemas: perda do primeiro amor, tolerância com a idolatria e, o nosso caso, mornidão. Correção, 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 correção. Não promessa. Promessa depois.
Isso a gente vai detalhar em outras mensagens futuramente, porque é muita coisa. Como é que a gente vai aprender quais são a primeira categoria do engano, que são doutrinas e tradições humanas, em 10 minutos? Não dá. Qual que é a segunda? A segunda é o pecado oculto e o orgulho, juntos. A pessoa peca, não confessa, por causa do seu orgulho. A gente vê isso acontecendo. É mais frequente do que a gente pensa. Isso é uma combinação altamente destrutiva. Porque enquanto o pecado oculto corrompe a pessoa por dentro, de forma silenciosa, o orgulho a blinda, impedindo essa pessoa de reconhecer o seu erro e buscar restauração. Ela fala, eu não preciso confessar. É o fermento ideal para gerar hipocrisia, incredulidade e cegueira espiritual. Pecado oculto e orgulho. O pecado oculto causa decadência, ruína e pobreza. Olha o que diz Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Isso porque ignora a palavra mesmo e ignora Deus, porque olha o que diz Eclesiastes 12:14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Ixi. Fala assim, vixe, ai de mim, porque tudo que está escondido, tudo que foi feito, seja bom, seja mal, vai ser levado a julgamento. Prepara o lombo, ou muda de vida. E o orgulho é o gatilho para a destruição. Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Dá para citar vários outros textos que vocês conhecem. E a causa do auto-engano faz com que a pessoa se considere espiritualmente rica e segura. Mas está quebrada. Olha, Obadias 1:3. Tem Obadias na Bíblia. Sabia que tem Obadias na Bíblia? Obadias 1:3. O orgulho do seu coração o tem enganado. Você que vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Vixe. Imagina ter o Senhor, seu Deus, como seu adversário. Então, esse é o segundo motivo da gente ter um engano. E o terceiro eu não vou falar agora, porque ele é longo também, tem que ter uma pregação separada, mas para você saber, a maldade e a inveja. Quando a maldade e a inveja atuam na vida da pessoa, ela entra no engano. A própria maldade leva ela a ser cegada e a própria inveja leva a pessoa a ficar cega. Isso a gente vai ver depois. Quais são as causas, então, da cegueira, do engano? Essas coisas entram para causar o engano. São causas que acontecem no dia a dia, mas tem uma causa interna, duas causas internas na vida da pessoa que faz ela entrar no engano. E a primeira é a falta de conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus não é quem lê a Bíblia, não é quem ora, é quem realmente busca conhecer a Deus. Porque você pode ler a Bíblia por ler e pode orar por orar, mas quando você busca a Deus, realmente quer Deus, quando você pega alguém e fala a verdade de coração e alma e faz isso com Deus, você está buscando Deus. E Ele vai se revelar, se você buscar. Quem busca realmente a Deus, conhece Deus. E conforme mantém a busca, aumenta o conhecimento. Aumenta a intimidade. Moisés, nós sabemos que ele buscou essa intimidade.
Qual foi a consequência? Olha Moisés em Deuteronômio 34, 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Quem está cansado aí? Você já se viu com 120 anos? Sabia que Moisés morreu no monte, né? Ele subiu no monte e sumiu. Ele subiu no monte com 120 anos. Se eu subir uns 20 degraus de escada, já... Moisés buscou Deus. E o Senhor disse dele em Números 12, 8. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor. Ele vê. E aí ele ouve. Enquanto isso, o povo de Israel não tinha paixão pela presença de Deus, mas queria as bênçãos. Então, essa é a primeira coisa que acontece com a vida da pessoa que vai para o engano. Ela não quer saber de Deus. Ela quer saber das bênçãos. Segunda coisa é consequência dessa. Ele não faz obras justas, que são as roupas brancas. Moisés se deleitou em servir ao Senhor. Olha em Números 12, 7. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ele é fiel porque ele ama? Não, porque ele serve. O Senhor chama de fiel aquele que serve, aquele que trabalha para Deus com roupas brancas. Lembra da parábola que nós vimos semana passada? Dos talentos? Servo bom e fiel, você multiplicou o talento. Servo mau e negligente, você enterrou o talento. Servo fiel é o que trabalha. Ele diz de Moisés, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. E o povo de Israel só servia o Senhor quando tinha benefícios, porque eles não viam as coisas como Deus via. Eles foram frequentemente corrigidos por causa da sua cegueira, até o limite da correção, que Deus puniu eles a ficar 40 anos no deserto, no momento trágico em que eles enviaram 12 vigias para ver as terras que eles iriam invadir, e 10 deles falaram em Números 13, 33. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Não vamos entrar lá não, que eles são gigantes, eles vão esmagar a gente. 10 vigias de 12. Mas Josué e Caleb, que foram dois, que foram enviados juntos, os dois fiéis, em Números 14, 9, disseram: apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Qual que é o motivo dessa diferença de perspectiva? Por que que os 10 pensaram o que pensaram e os 2 foram fiéis? Porque Josué estava buscando a Deus. Olha, Êxodo 24, 13. Moisés partiu com Josué no monte, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Os 2 só que subiram no monte, Moisés e Josué. Quando Moisés construiu a tenda do encontro, que foi construída antes do tabernáculo, a tenda era fora do acampamento. Moisés se dirigia até a tenda. Quando ele se dirigia até a tenda, todo o povo saía de casa, ficava na frente das suas tendas de pé e adorava ao Senhor ali, na frente das suas tendas, enquanto Moisés ia na tenda do encontro. Moisés queria um encontro. O povo não. O povo ficava de longe, cada um na frente da sua tenda. E aí Moisés saía da tenda, o povo de longe. Quem que foi junto com Moisés? Josué. Olha em Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento,
Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, ou seja, que fazia obras justas, não se afastava da tenda. Moisés foi tratar com o Senhor, resolveu o assunto, volta para o acampamento. Josué ficava lá. Quem quer. Dá um jeito. Ele vendeu o ouro dele. Ele rejeitou a vida comunitária para estar na tenda. Ele quer o ouro puro. Isso fazia ele fazer obras justas como auxiliar de Moisés. Você acha que Moisés ia deixar qualquer um ser auxiliar dele? Não. Tem que ser o cara que quer Deus. Quer Deus? Tamo junto. Não quer Deus? Tchau. Porque ele vendia seu ouro humano, impuro, suas obras impuras da sua carne, suas impurezas, ele vendia para Deus, ele rejeitava isso pela fé, pegava essa fé, buscava Deus puro, ele conseguia fazer obras puras, justas. Aí ele, com essas obras, ele percebia que não adiantava fazer a obra dele, porque ele conhecia Deus e a dele não ia resolver. Então ele era auxiliar de Moisés fazendo obras de Deus. Aí ele fazia as duas primeiras coisas. Ele comprava ouro puro e usava roupas brancas. Como consequência disso, porque ele conhecia Deus e praticava os seus atos de justiça pela fé, ele tinha visão clara. Ele entrou na terra e falou: nós vamos destruir esses gigantes, porque Deus já deu a terra para nós. Porque eu conheço o meu Deus. Para de falar essas besteiras, seus ímpios. Vocês não conhecem Deus. Cala a sua boca, vocês estão errados. Mas eles eram novos, jovens. Caleb e Josué, 2 meninos, líderes das suas tribos, foram enviados junto lá para ser espias. Aí os velhos não gostaram do que os jovens falaram. Falou que eles eram imprudentes, estavam colocando as suas famílias em risco. Quem estão vocês na ordem das coisas aqui? Vocês não mandam nada, cara. Vocês são só 2, cala a sua boca. O cara que buscava Deus, mais uma vez, falou para os seus e os seus não aceitaram. 40 anos mais tarde, depois que esse povo ímpio morreu no deserto, com justiça, e eu me glorifico em Deus por isso. Obrigado, Senhor, por matar o ímpio no deserto. Não merece viver, não. Porque pegou todas as crianças que estavam lá, todos os idosos que estavam lá, que podiam ter um pouquinho de fé para entrar na terra prometida, confiando que o seu exército iria tomar a terra, porque Deus mandou, morreu no deserto por culpa deles. Eu os amaldiçoo por causa disso. Mas morreram. Josué não. Virou o líder depois de Moisés, com justiça. E 40 anos depois enviou 2 espiões de volta à terra. Em Josué 2:10, olha o que Raabe disse, a moradora ímpia da cidade que eles entraram. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, no 11, o povo desanimou completamente por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso podia ter acontecido 40 anos antes. Foi a prova de que ele estava certo. A visão dos olhos abertos de Josué era a visão de Deus. E isso faz a gente pensar em nós. Nós temos 2 grupos difíceis de crente dentro da igreja. O primeiro é o grupo que não quer saber de buscar a Deus como deveria. Não busca a Deus.
Faz o que quiser. Ora, lê a Bíblia, vai no culto, dá dízimo, mas não busca a Deus. Não conhece. Não consegue entender, porque não conhece. Só está indo e vindo, participando do meio. É a multidão em volta de Jesus. Ele está ali, mas não chega perto. É a multidão. Não faz parte nem dos discípulos, nem dos apóstolos e nem dos 3 que eram íntimos de Jesus. É o que está lá no final, lá no fundão da sala. A multidão. Não quer saber de Deus. Esses aí respeitam os que buscam. Vamos ouvir o que eles têm para nós. Sei que o que ele tem é de Deus, mas vou adorar à distância. São os adoradores mornos. Grupo difícil. Você fala, serve, puxa, empurra, chora, não adianta. A pessoa não se move, porque não conhece Deus. Aí ela nunca se oferece para fazer algo justo, porque ela não conhece Deus. E o segundo grupo é pior que esse. É a pessoa que busca a Deus. É essa busca. Ora muito, lê a Bíblia, estuda, pode até fazer teologia, dá mais do que o dízimo, ajuda os pobres, faz vigílias, faz jejuns, está sempre trabalhando em serviços ministeriais, busca, mas não serve. Não serve. Não faz obra de justiça. Faz obra do braço. É ativista e não justo. São os que mais trazem dor de cabeça para a igreja. Vocês já conhecem essas pessoas. São os religiosos, os espirituais, são os adoradores quentes, mas só tem obras mornas. Você não vê Deus agindo na vida deles para que eles sirvam o próximo. E Deus agindo na vida do próximo. São crentes gordos, só recebem o alimento celestial e engorda. E nunca se move para emagrecer um pouquinho, dando a riqueza deles, a gordura que eles acumularam para o próximo, para alimentar o próximo. O terceiro grupo é o de crente fiel. O que busca realmente, o Josué, e o que realmente serve com obra justa. Então, nós precisamos das duas coisas para não deixar o fermento do engano entrar em nós. Primeiro, a gente tem que conhecer o Senhor em intimidade. Segundo, tem que viver fazendo obras justas. E como é que a gente faz isso na prática? Comprando colírio do Senhor. Para terminar, a gente vai falar disso. Como é que eu compro o colírio do Senhor? Bom, primeiro, só consegue comprar o colírio do Senhor quem está puro. Quem já vendeu o seu ouro impuro e comprou o ouro puro dele. Ouve de novo a mensagem para entender, se não entendeu direito. E fala com a gente para a gente ajudar a praticar. Vai ter que vir com o pecado na ponta da língua, para a gente poder ajudar a praticar. Está fazendo isso? Faz a segunda etapa. Compra roupas brancas do Senhor. Ouve a pregação da semana passada. Entenda e pratique. Não entendeu ou não consegue praticar? Chega para nós. Traga as suas obras para a gente, para saber como é que você está fazendo elas, para a gente poder te ajudar a não fazer na carne, fazer no espírito. Está fazendo essas duas coisas, você vai conseguir praticar a terceira, que é comprar colírio do Senhor. Então, primeiro você tem que abandonar a impureza da sua vida, pecado e idolatria. Segundo, você tem que parar de fazer coisa no braço. Estando santo, puro, separado para Deus, Ele vai te capacitar a ser fiel nas obras.
em que você vai junto com ele praticando. Pelo conhecimento da pessoa de Jesus, conhecendo a sua vida, a sua pessoa e as suas obras. Como é que eu vou praticar a obra de Jesus se eu não conheço Jesus? Como é que eu vou praticar a obra de Jesus se eu não sei que obra que ele faz? Não é eu ler a Bíblia e fazer o que ele fazia, senão você vai ter que passar a noite inteira orando, igual ele fazia. E você vai ter que ir lá no Monte das Oliveiras para Israel. Se vira, pega um avião, vai lá no Monte das Oliveiras e passa a noite buscando seu pai. Ele fazia isso. Ah, mas eu posso fazer isso aqui em casa. Então faz. Mas não é isso que é fazer a obra de Jesus. Não é imitar ele em suas obras humanas. É fazer as obras espirituais dele, que são expandir o reino, revelar o evangelho, salvar vidas inteiras, arrancar pessoas do pecado, dar vista aos cegos, sustentar os pobres, não só com dinheiro, não só para que eles deixem de ser pobres, também não vai ajudar vagabundo, está falando de pobre. É a obra de Jesus, faz o reino dele descer. Eu não cantou aqui? Pai nosso no céu, santo é o seu nome, teu reino. Não está pedindo para vir? É isso que Jesus fez, ele desceu o reino, ele revelou a verdade, fala, mostra a verdade. Não é fazer o que ele fez porque está na Bíblia que ele fez, ou fazer igual. Cadê a verdade nisso? Não tem obra humana, é trapo de imundície. Faz a obra dele. Está fazendo isso? Abandonou seu pecado, abandonou sua obra, pegou o ouro puro dele, pegou a roupa branca dele. Quero o seu colírio agora, Senhor. O que é? Perspectiva, visão. Estou rejeitando a visão religiosa, rejeitando a visão mundana, rejeitando as ideias do mundo, rejeitando o que a igreja humana ensina. Eu quero a sua verdade. Quero os seus olhos. Não quero estar em engano. Quero estar na sã doutrina, no evangelho puro e simples, sem religiosidade, sem mundanismo, sem humanismo, sem o ser humano na frente. Jesus é o centro. Me dá os seus olhos. Eu rejeito esse fermento todo e eu clamo pela tua verdade, porque eu estou vendo o Senhor. Agora me dá os seus olhos para eu enxergar como um profeta enxerga. Quero ver a sua perfeição e trazê-la para baixo, para acusar o erro que está aqui, para isso aqui sumir e você descer. Tem mentira no casamento? Arranca a mentira do casamento, o Senhor desce. Agora o casamento está na verdade. Tem traição no casamento? Arranca a traição, o adultério do casamento. Agora o Senhor desce com fidelidade. Tem que arrancar primeiro, é o ouro. Agora você vai, arrancou, pediu perdão, confessou com lágrimas de joelho, aceitou levar tapa nas 3 caras, por causa do seu erro, vai assumir a responsabilidade pelo que você fez, obra justa, perfeito. Arrancou a impureza, praticou a obra justa, agora você vai enxergar as coisas como tem que enxergar. Você vai perceber que quando chegar outro motivo, outra mulher ou outro homem para adulterar, não rejeita esse fermento. Estou puro, meu casamento está puro, já passei pelo fogo, minha esposa já passou pelo fogo, não vamos contaminar de novo. Tenho a visão certa agora. Por isso, 2 Coríntios 5:7, nós escolhemos viver pela fé. Por isso, pois vivemos por fé, não pelo que vemos. E ele detalha embaixo essas 3 etapas, olha que riqueza. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. Intimidade do ouro. No 9, por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, agradar fazendo obras justas, roupa branca. E no 10, pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas,
quer mais. Só pratica essas obras quem enxerga direito, e ele traz de novo a importância das obras na nossa vida. Quando você escolhe viver pela fé, você troca a impureza sua e do mundo pela pureza dele, clamando por ela. Quando você escolhe viver pela fé, você troca as suas obras de justiça humana podres pelas obras justas, puras dele. E quando você escolhe viver pela fé, você rejeita toda a perspectiva pagã, contaminada pelo fermento, qualquer um que seja, pela visão dele das coisas, tendo os olhos do seu coração iluminados pela verdade. Entendeu o processo? Então é um ciclo. Você encontra Jesus, ele esquenta tua temperatura no fogo para a tua impureza aparecer. Aí você entrega a impureza para ele. Ele arranca a impureza e te dá a pureza dele. E aí você para de fazer as suas obras, que são trapos de imundícia, e pede para ele te deixar participar das obras dele. Aí ele pega a sua impureza para ele e te dá a roupa branca dele. Aí você se aproxima mais dele, fazendo as obras justas dele, porque você está em relacionamento para fazer as obras, enquanto você é puro no seu ouro puro. Senhor, estou com ouro puro, não estou deixando contaminar. De vez em quando eu peco, mas eu me arrependo. Está puro, estou indo. Agora revela a sua obra para mim. Estou caminhando, quero fazer mais obra justa. Me mostra como é que faz. Se não for para fazer, eu não vou me mover. Então eu estou parado esperando. Enquanto isso, a sua natureza humana, perfeita, nova, divina, que ele te deu, está vivendo. Você é quem é e faz o que a nova natureza te faz fazer. Enquanto você faz isso, você acumula tesouros no céu. Vivendo normal, sem cumprir missões. Porque você é filho de Deus, separado, santo. E está puro, e está buscando fazer a vontade dele, enquanto você tem a nova natureza. Você é assim o tempo todo. Aí ele vai te chamar para libertar o povo do Egito. Aí você vai continuar sendo quem você é, fazendo o que você faz, e vai libertar o povo do Egito. Libertou o povo do Egito, sendo quem você é e fazendo o que você faz, você volta. Missão cumprida, Senhor, e agora? Agora continue vivendo quem você é. Quem você é, fazendo as obras de quem você é. Esse relacionamento vai te dando conhecimento de Deus, de quem Ele é, quem você é e como você tem que viver. E isso vai te dando revelação de como ver as coisas. E conforme você vai vendo as coisas, conforme os olhos dele, você vai percebendo mais impurezas em você. E ele vai esquentando mais a sua vida para tirar essas impurezas. E o ciclo começa de novo. Bem-vindo à vida de filho de Deus. É na fornalha, mas é na glória de fazer a vontade dele, tendo intimidade com ele e recebendo todas as promessas, depois de passar por todas as correções. Esse é o Deus da Bíblia. E é assim que ele corrige a igreja da nossa geração. Amém?